Olá, queridos alunos, professor André Figueiredo, professor de Geografia, mais uma videoaula, a dinâmica climática, dando continuidade aí, ok? Vamos lá? Aula de hoje nós vamos falar sobre fenômenos climáticos, ok? Vamos falar sobre alguns fenômenos climáticos, esclarecer as dúvidas de vocês, né? E compreender quais impactos desses fenômenos sobre as nossas vidas, ok? O primeiro deles, né, é El Ninho e Laninha, né? El Ninho e Laninha. Esses dois fenômenos climáticos, na verdade, acabam sendo uma incógnita, né? Por quê? Porque até hoje os cientistas não sabem exatamente por que e como eles ocorrem, mas sabemos das consequências, tá? O que é o El Ninho, né? O El Ninho é um fenômeno climático caracterizado justamente pela elevação da temperatura das águas do Oceano Pacífico, tá? Então, ó, vamos aqui a essa imagem. El Ninho, ó, nós temos aqui o globo terrestre, né? O Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, ok? Aí aqui, ó, El Ninho, tá? Observem que há uma mancha, né, em vermelho, desculpe, né? Essa mancha em vermelho, ela representa justamente a temperatura da água nessa região do globo, tá? Não se sabe por que o El Ninho faz com que a água do Oceano Pacífico ela permaneça aquecida durante algum tempo. Esse algum tempo também, né, ele não é preciso. Então, esse fenômeno, o El Ninho, ele pode durar 6, 7 anos, 4 anos, tá? Ok? E aí, nós temos as consequências, tá? As consequências do El Ninho, tá? Elas acabam sendo diferentes para determinadas regiões do globo, tá bom? Ok? Tudo bem? Como é que acontece o El Ninho? Quando acontece o El Ninho, tá? E a água fica quente, acaba acontecendo o seguinte no Brasil, ó, vamos pegar esse exemplo aqui do mapa do Brasil. Essa parte, né, em relação aqui ao centro-sul do país, né, essa faixa é representada aqui em vermelho, aqui em alaranjado, representado o sol, essa área, quando chega o período de El Ninho, né, que pode ser de 3 a 4, 7 anos, essa área, ela diminui a chuva, né? Então é um período de muitas secas, vamos dizer assim, na região norte do país, na região nordeste do país e em parte da região centro-oeste. Em contrapartida, em parte do sudeste, né, e parte sul do centro-oeste e na parte sul do Brasil, é um período de chuvas intensas. Então, por exemplo, para nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, né, quando acontece o El Ninho, é um período de muita chuva no sudeste, muitas chuvas aqui, né? Às vezes essa chuva acaba beneficiando, mas também acaba atrapalhando. Em contrapartida, nessa região em amarelo, né, em laranja, é período de seca, ok? Tudo bem? Então esse período ele persiste, às vezes por 3, 4 anos, tá bom? Agora, acontece também um outro fenômeno, que é o inverso, é chamado Laninha, né? O que é a Laninha? Laninha, ó, vamos pegar essa outra imagem aqui do globo terrestre também, da região do Pacífico. Laninha, né, que aqui está em azul, né, ela representa, a Laninha, o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Olha só que interessante, né? É o inverso, né, do El Ninho. Enquanto o El Ninho aquece a água, Laninha é o resfriamento da água. Laninha também não há um tempo preciso, pode durar 3, 4, 7 anos, 8 anos, ok? E a atuação desse fenômeno no Brasil é o inverso também. Ó, nas regiões norte, nordeste, é o período de muita chuva, enquanto na região sul, sudeste e parte do centro-oeste é um período de seca intensa, ok? Então, por conta disso, esses fenômenos climáticos acabam interferindo justamente nessa questão de
oscilação entre anos de muitas chuvas e anos com poucas chuvas, tá? Aqui eu tenho duas imagens aqui, né? A seca, né, no Nordeste brasileiro, né, e a chuva no Sudeste. Inclusive, nessa imagem aqui é uma região muito conhecida, né, aqui no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, né, que passou por um período de alagamento, né, que essencialmente durante esse período foi o período de ocorrência do El Niño, ok? Então esses fenômenos eles se alternam e acabam criando essa oscilação entre períodos de chuva e de seca, ok? Outros fenômenos climáticos, inversão térmica, né? Inversão térmica. O que é a inversão térmica? Tá? A inversão térmica é também um fenômeno climático, principalmente em áreas, acontece principalmente em áreas urbanas e acontece geralmente no inverno e no fim da madrugada e início da manhã, isto é, quando está amanhecendo, tá? O que é a inversão térmica e qual o problema dela? A inversão térmica é o seguinte, ela acontece da seguinte forma, tá? Geralmente o ar, quando ele é aquecido, né, o ar quente é leve, ele sobe, né, ele vai para as altas camadas da atmosfera, ok? À medida em que ele vai subindo as camadas da atmosfera, ele vai esfriando, né, vai perdendo calor. Então, tanto é que nas camadas mais altas da atmosfera, o ar é frio. Então, o ar quente sobe, né, e à medida que ele vai aumentando a altitude, ele vai perdendo calor, então ele vai ficando frio, tá? Obviamente, o ar quente é leve, sobe, o ar frio é pesado. Tudo bem? Tranquilos? O que é a inversão térmica? A inversão térmica é justamente o seguinte, tá? Ela acontece no final da noite, né? Quando já está na madrugada, né? Quando já está amanhecendo, tá? E como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma: durante a noite, né? Sem a insolação, o ar, né? A atmosfera fica mais fria, o ar fica frio. Então o que acontece com o ar frio? O ar frio desce, né? O ar frio ele vem das altas camadas da atmosfera e ele acaba descendo. E ao descer, ele traz todas as impurezas que estão no ar, partículas e suspensão, poeira mesmo, tá? Então, quando acontece a inversão térmica no início da manhã, né, principalmente no inverno, o que acontece? Os raios solares, eles aquecem as camadas superiores da atmosfera terrestre. Então, o ar quente acontece justamente essa situação. O ar frio próximo à superfície, ele fica retido, né? O ar quente ele é aquecido pelos raios, né, solares, né? E o ar frio fica uma outra camada de ar quente. Então eu tenho uma camada de ar frio, uma camada de ar quente e um ar frio próximo à superfície terrestre que ficou aprisionada aqui. Por que ela está aprisionada? Porque aqui o ar está quente, então não há troca. E aí o que acaba acontecendo? Né? Esse ar frio, como ele é pesado, ele desce para a superfície, então ele traz todas as partículas de suspensão, ele traz a poeira. Então é justamente nesse período nosso de inverno aqui no Brasil é que se agravam os problemas respiratórios. Então observem nessa foto aqui, ó, uma área urbana, né, ó, em cima o céu limpinho, né, o ar frio lá em cima, o ar quente aqui no meio e olha só o ar frio. Isso aqui é poluição. Então, isso aqui é poluição. Então, aquelas pessoas que têm problemas respiratórios, bronquite, rinite, tudo isso acaba se agravando no inverno. Não é porque o inverno é frio, é porque no inverno, principalmente em regiões urbanas, acontece a inversão térmica. Então, o ar frio fica aqui, ó, e ele é altamente poluído, né? Então, os poluentes ficam aqui. Então, isso acaba agravando, né, justamente os problemas, as pessoas que têm problemas respiratórios, ok? Então esse é o fenômeno da inversão térmica, tá? O efeito estufa nós já conhecemos, né? Nós já estudamos o efeito estufa em outros momentos, né? Também é um fenômeno climático. Só que acontece o seguinte: o efeito estufa, na verdade, ele é benéfico, ele faz bem ao planeta. Tá? O efeito estufa ele promove, né, o equilíbrio térmico do planeta. Sem ele, né, o que aconteceria? Em determinado momento seria muito calor, né, e em outro momento seria muito frio a atmosfera terrestre. Então ele promove um equilíbrio térmico, né, do planeta. Tá?
Por que efeito estufa, né? O que é uma estufa, né? Vamos lembrar aqui. Eu tenho aqui até uma charge aqui, ó, de uma estufa, né? Do efeito estufa, né? Atividade aqui representando, né, uma chaminé, atividade industrial, a poluição e o planeta dentro de uma casa de vidro. Isso é uma estufa, né? O que é uma estufa? Uma estufa é, na verdade, uma caixa de vidro, né? Quando a gente, a exemplo, quando a gente vai lanchar, né, a gente compra um lanche, aí o salgadinho, vamos dizer assim, ele fica acondicionado dentro de uma caixinha de vidro, né? É uma estufa. O que é uma estufa? Estufa é uma caixinha de vidro, né, onde a temperatura ali dentro ela é maior do que a temperatura ambiente. Lá é mais quente do que a temperatura do lado de fora. É claro que no caso da estufa que eu estou falando, né, nós temos ali, né, ela tem um dispositivo que faz com que a temperatura ali esteja sempre quente, né? Para quê? Para manter o salgadinho quente, né, aquecido, e aí dá a impressão que o salgadinho ele foi, né, ele foi feito naquele momento, está quentinho, né? Então conserva a temperatura do alimento. Então isso é uma estufa, tá? Isso é uma estufa, tá bom? A temperatura aqui é maior no interior da estufa do que do lado de fora. Outro exemplo para a gente compreender o que é uma estufa é o nosso automóvel, né? O automóvel, você deixa o automóvel lá, né, no tempo, né? Então ele está com os vidros fechados, né? Tem a radiação solar, o sol bate no automóvel durante parte, né, grande parte do dia. Quando você abre a porta do automóvel, vem aquele vapor. Por quê? O calor dentro do automóvel, né, os vidros fechados, é muito intenso. É maior a temperatura ali, é maior do que a temperatura externa, a temperatura lá de fora. Por quê? Porque é o vidro. O vidro, o que acontece? A mesma coisa é o efeito estufa. Ó. Isso aqui é uma estufa. Os raios solares, eles, vamos pegar o exemplo aqui do nosso planeta, né? E lembrando lá do carro, os raios solares, eles atingem, por exemplo, eles passam pelo vidro do carro e atingem o interior do carro, atingem o estofamento, né? Atinge o painel, e ao transformar, na verdade, a radiação solar, ao encontrar essa superfície, ela transforma energia luminosa em energia térmica, calor. Então o calor, na verdade, vai ficar tão intenso dentro do carro. E por que ele vai ficar intenso? Porque as portas e os vidros estão fechados. Então, quanto mais sol, mais calor vai ficar dentro do carro. A mesma coisa é o nosso planeta, né? O que é o efeito estufa em si? Na alta atmosfera existe uma camada de um gás, né, que é proveniente, né, da queima de combustíveis, o carbono, né? O carbono é um elemento químico. Existe uma fina e espessa camada, né, de gás em torno do nosso planeta, né? Então essa camada de gás funciona igual o vidro do automóvel. Só que acontece o seguinte: os raios solares, eles passam por essa camada de gás, atingem a superfície terrestre, transformam-se em calor. Esse calor, ele ora se dissipa para a alta atmosfera e ora fica retido. Por quê? Porque ele bate na camada, essa camada de carbono, e ele fica retido aqui, tá? Então, o efeito, isso é uma estufa. O efeito estufa, ele é importante para o equilíbrio térmico do planeta, tá? Qual é o problema? Quando é que o efeito estufa se torna um problema, professor? Quando, na verdade, nós queimamos muito carbono, quando, na verdade, nós liberamos, né, mais quantidade de carbono para a atmosfera. E aí, o que acontece? Essa camada de carbono aqui, né, que era de uma espessura bem fina, acaba se tornando uma espessura mais grossa. Então, ele acaba perdendo, né, essa capacidade de se dissipar, ele acaba retendo mais calor. Então, o que vai acontecer? Dentro da atmosfera terrestre, a temperatura vai aumentando, até que o ar atmosférico fica numa temperatura muito elevada. E aí, a temperatura do planeta sobe. Isso é o efeito estufa, né? Na verdade, o efeito estufa vai gerar o que nós chamamos de aquecimento global, né? O aquecimento global é a elevação da temperatura do ar atmosférico por conta do efeito estufa. Olha essa imagem aqui. Essa imagem aqui é o efeito estufa, né?
A cor aqui, o tom de vermelho, né, de laranja para o vermelho, representa o calor, né, ó. Não sei se vocês percebem, mas aqui, ó, há o contorno dos continentes, ó. A América do Sul, né, ó, a América do Sul, aqui é o Brasil, né, a região da Amazônica, o continente africano aqui do lado, a Ásia. Observem que, ó, como é que está quente no hemisfério norte, né? Muito quente. Então, o efeito estufa é a elevação da temperatura do ar atmosférico, tá? Por que que acontece isso? Por conta da queima de combustíveis fósseis. O que são os combustíveis fósseis? São os combustíveis ricos em carbono, né? Ó, tanto da queima, né, por conta da indústria, as queimadas também liberam carbono, né? O desmatamento libera carbono, né? Ó, o uso de combustíveis, o transporte libera muito carbono para a atmosfera. Então, quanto maior é a queima de combustíveis fósseis, quanto maior é a liberação de carbono, maior é o efeito estufa e, consequentemente, maior é o aquecimento global. Ok? Tudo bem? Outro fenômeno climático é a chuva ácida, né? Em si, o que é uma chuva ácida? Na verdade, o que é um ácido, né? O ácido é uma substância corrosiva, né? É uma substância química que, quando entra em contato com determinadas superfícies, ela promove a corrosão, né? Ela queima, inclusive, quando, por exemplo, o ácido ele recai sobre a nossa pele ou sobre, por exemplo, um animal ou a vegetação, ok? Então, o que é uma chuva ácida, né? Ah, professor, essa chuva ácida, se ela cair sobre a gente vai ficar queimado, né? A gente vai sofrer queimaduras? Não necessariamente, tá? Ela não acontece assim, não. Tá? Mas na literatura existem casos de animais que ficam no pasto, né, solto no pasto, e que são expostos ao longo dos anos a essa chuva ácida, inclusive que há, por exemplo, registro de animais que apresentaram feridas na pele por conta da prolongada exposição a esse tipo de chuva. Tá? Como é que acontece a chuva ácida? Tá? A chuva ácida é uma chuva normal, né? Quer dizer, normal não é, né? Mas é uma chuva que teve alterado, na verdade, o que nós chamamos de pH da água. O que é o pH da água? O pH da água, na verdade, é uma escala, né, numérica, tá? Onde a água potável, né, e existe uma água que não é potável, ok? Então, o que acontece? Muitos gases, quando são liberados na atmosfera, eles acabam alterando, né, justamente, reagem quimicamente com a água da chuva, né, com o vapor de água na atmosfera, e aí com a molécula de água eles provocam, né, ácidos, né, ácido nítrico, ácido sulfúrico, tá? E como essa substância ela é ácida, ela é corrosiva. Então, como eles alteram justamente a molécula da água, né, e acabam criando gases, né? Esses gases acabam criando essa acidez, na verdade, né? Na verdade, eles não alteram, né, a molécula da água, né? Eles alteram o pH da água, tornando essa água ácida, tá? Então, o que altera, na verdade, é o pH da água. A molécula da água continua a mesma coisa, né? H2O. Mas o pH da água, a presença dessas substâncias acabam alterando o pH da água. E a água se torna ácida. Qual o problema da chuva ácida? Quando ela recai sobre a superfície, quando ela volta à superfície a partir da precipitação, o que acaba acontecendo? Se ela cai sobre a vegetação, olha o que acontece com a vegetação. A vegetação queima, né? A planta sofre queimaduras por conta da acidez. Algumas árvores perdem toda a folhagem e acabam morrendo. Córregos, rios, pequenos lagos, essa chuva, a água contaminada vai alterar o pH da água de pequenos córregos. Então isso vai provocar também a morte de vários peixes, né? Tanto da fauna, né, quanto da flora aquática, tá? A vegetação ela vai morrer. E quando essa chuva ela recai sobre estruturas metálicas ou monumentos históricos, olha esse exemplo aqui, ó, tudo corroído, né? A corrosão aqui foi justamente pela presença do ácido, né? E imagine estruturas metálicas, cabos de aço que sustentam as pontes,
tudo isso acaba sendo, né, sofrendo a corrosão e pode ser destruído. É claro que isso aqui não é de um dia para o outro, tá? Isso aqui são anos e anos dessa chuva caindo sobre essa região. Professor, onde é que acontece essa chuva? Essa chuva, na verdade, ela acontece geralmente em regiões muito industrializadas, tá? Em regiões que tem muitas indústrias, onde há liberação de muitos produtos químicos na atmosfera, tá? Mas também pode acontecer em lugares que não tem indústria. Vai depender de quê? Por exemplo, se houve um deslocamento de uma massa de ar, o vento pode empurrar, né, essas nuvens, né, e formando essa chuva ácida em regiões mesmo onde não tenham indústrias, tá ok? No Brasil, em São Paulo, em Santos, né, na região de Cubatão, que é uma região industrial, né, do estado de São Paulo, na década de 80 se registrou chuva ácida na região de Cubatão, ok? Na Europa, em vários lugares, nos Estados Unidos, em regiões na Ásia, na China, no Japão, em regiões altamente industrializadas, acontece a chuva ácida, ok? Tudo bem? Outro fenômeno é o que nós chamamos de ilhas de calor, né? O que é uma ilha? Ah, professor, o que é uma ilha? Ah, uma ilha é, na verdade, uma porção de terra emersa, isto é, acima do nível do mar, cercada de água por todos os lados, né? Uma ilha de calor, na verdade, é quase isso, é um fenômeno, né, climático caracterizado principalmente por áreas altamente urbanizadas, né, centros de cidade, onde você tem, né, a liberação do calor, né, nessas regiões industrializadas, nessas regiões urbanizadas. Por quê? Porque a radiação solar, quando ela atinge o asfalto, ela atinge o concreto, ela atinge estruturas metálicas, ela libera mais calor para a atmosfera. Então, nas regiões, né, urbanizadas, nas cidades, tá, por conta do concreto, do asfalto, né, de materiais metálicos, aqui a temperatura da atmosfera nessa região, ela é maior do que nas regiões de florestas no seu entorno. Então, ó, vamos imaginar nesse ambiente aqui, ó, eu tenho uma cidade e no entorno da cidade eu tenho áreas verdes, parques, florestas, tá? Então, o que que acontece? No entorno da cidade, a temperatura é mais baixa do que na cidade, porque aqui o calor é mais intenso por conta justamente dessas estruturas metálicas, dessas estruturas de concreto e de asfalto, tá bom? Vou trazer aqui para o gráfico, né? Esse aqui é um gráfico de temperatura, tá? Ó, de ilhas de calor. Esses números aqui indicam a temperatura, 29,4 graus Celsius, 30 graus Celsius, 30,6, tá? Temperatura em graus Celsius. Então observe que a linha aqui representa, né, a elevação da temperatura e também a queda da temperatura. Então eu tenho aqui o centro da cidade, ó, tenho aqui a indicação de prédios e aqui eu tenho áreas de floresta, né, vamos dizer que a área rural. Aqui eu tenho até algumas casas, né, ó, algumas casas aqui, área rural, parques, né, e zona residencial. Então o que acontece com a temperatura? Nas áreas onde tem muita vegetação, a temperatura, né, não chega a ser tão alta, mas em áreas onde tem residências e principalmente grandes construções urbanas, olha como é que a temperatura aumenta, né? Então é como se fossem ilhas de calor, né? Ilhas de calor. Olha essa outra imagem aqui, ó, da temperatura no Rio de Janeiro, tá? Esse aqui, se vocês não conhecem, isso aqui é um mapa, né, de temperatura de parte do estado do Rio de Janeiro, tá? Aqui, ó, é a Baía de Guanabara, isso aqui é o Oceano Atlântico, aqui é a Baía de Guanabara, tá? Aqui fica São Gonçalo, Niterói e aqui é a cidade do Rio de Janeiro, né? Onde tem muitas, né, áreas urbanizadas, tá? Então observe, onde tem mais casas, onde tem mais residências, onde tem mais prédios, onde é mais asfaltado, cimentado, né, a temperatura é muito maior do que nas áreas, né, no seu entorno. Então essas áreas aqui em laranja, né, para vermelho, são as áreas onde tem a maior concentração urbana, e nas áreas ao seu redor são as áreas onde tem a menor concentração urbana. Okay? Então é um exemplo clássico do que é a ilha de calor, né? Ó, observe, está concentrado aqui no entorno, ó,
no entorno a temperatura é menor do que nas áreas altamente urbanizadas. Significa que essas áreas aqui são altamente urbanizadas. Vivem muitas pessoas aqui, né? Há uma grande concentração de casas e prédios. Ok? Tudo bem? Tranquilos? Outro fenômeno climático são os furacões e os tornados, né? Furacões são ventos, né, de alta velocidade, né? São chamados também, né, de ciclone extratropical, né, de tufão. Isso aí depende das regiões do globo, tá? No Atlântico Norte, nos Estados Unidos, né, no Pacífico Norte é chamado, né, de furacão, né? Aqui, por exemplo, na América do Sul é chamado de ciclone extratropical, tá? Que é, na verdade, uma formação, né, de uma área de baixa pressão atmosférica com a formação de ventos, né, em alta velocidade, né, em espiral. Então aqui, ó, eu tenho um mecanismo de circulação atmosférica, tem uma área de alta pressão, que é uma área dispersora de vento, e uma área de baixa pressão, que é uma área onde pode acontecer a formação justamente, né, de ciclones, né, de furacões, tufões e tudo mais, tá bom? Então aqui eu tenho a exemplo, né, um dos furacões mais destrutivos, né, da história, que foi essa imagem, a imagem de satélite do furacão Katrina, né, que atingiu os Estados Unidos, né? E aqui eu tenho o que nós chamamos de tornados, né? Os tornados são aqueles redemoinhos gigantescos, né, com ventos de alta velocidade chegando, né, a 100, 200, 300 km por hora também, né? São altamente destrutivos, tá? Isso é muito comum nos Estados Unidos, né, mas pode acontecer em outras partes do globo, né? Geralmente a gente associa, né, a região central dos Estados Unidos, né? Então olha só o tamanho desse aqui, ó, imenso, né? Às vezes pega quilômetros e quilômetros, né? Justamente o tornado, ele tem um poder também de destruição, né, muito semelhante ao furacão, ok? Tudo bem? Então, até a próxima aula.